14 horas com 18 minutos. Bem-vindos ao especial Autárquicas 2021 da sua Rádio Campanário. A 26 de setembro foi o dia escolhido para as eleições autárquicas deste ano e a Rádio Campanário começou aliás ontem um ciclo de entrevistas aos candidatos das diferentes forças políticas aos concelhos do Alentejo, assim como a realização de debates com as diferentes candidaturas às câmaras municipais e assembleias municipais. Nesta primeira fase apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos e os seus projetos, as suas ideias, para cada um dos municípios dos 10 concelhos do Alentejo: Suzela, Mourão, Reguengos de Monsaraz, Estremoz, Elvas, Redondo, Borba, Évora, Alandroal e Vila Viçosa. Hoje, neste especial Autárquicas, falamos de Mourão. O concelho de Mourão tem uma área de 278,6 km², é o segundo os censos, claro, de 2011. E tem uma população de 2.663 habitantes. O concelho de Mourão tem 3 freguesias: da Luz, a freguesia da Granja e a freguesia de Mourão. Nas eleições autárquicas de 2017, o Partido Socialista foi vencedor com 45,42% dos votos, com a contagem de 742 votos, seguido do PSD com 36,11%, numa contagem de 589 votos, o PCP-PEV com 8,40%, com 137 votos, o CDS-PP, MPT e PPM com 5,95% de votos, com 97 votos. Hoje está connosco Maria Clara Safara, a candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Mourão. Maria Clara Pimenta Pinto Martins Safara nasceu a 8 de maio de 1966 em Mourão. É professora do primeiro ciclo do ensino básico, qualificação em supervisão pedagógica e formação de formadores que lhe conferiu o grau de licenciada. É organista no grupo coral de Nossa Senhora das Candeias e catequista desde o ano de 1978. Foi presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mourão entre abril de 2010 e janeiro de 2014. Foi vereadora da Câmara Municipal de Mourão entre 1997 e 2013 pelo Partido Socialista, à altura em que se candidatou como cabeça de lista às autárquicas de Mourão e foi eleita presidente, ocupando o cargo desde 2013. Em 2013 venceu a Câmara Municipal de Mourão com uma maioria absoluta, através de 46,53% dos votos, recandidatando-se depois em 2017, à altura em que voltou a ganhar novamente com maioria absoluta, com 45,49% dos votos. Recandidata-se agora para um terceiro mandato e no anúncio público que fez também muito recentemente da sua candidatura, afirmou ter levado algum tempo a tomar esta decisão de se recandidatar, pois há mais de 2 anos colocou a hipótese de se retirar para dar lugar a outro candidato ou candidata que se chegasse à frente, segundo as suas palavras. Afirma não estar agarrada a cargos políticos, contudo os apoios e incentivos que recebeu de muita gente, conforme referiu, foram tantos que acabou por ponderar e aceitou recandidatar-se novamente. E connosco temos então a recandidata, portanto, a doutora Maria Clara Safara, que vem aqui, ainda é muito cedo, bem sei que ainda é sem programa, mas pelo menos em traços gerais, saber aquilo que quer e levar também a todo o concelho de Mourão para os próximos 4 anos, se voltar a ser eleita Presidente de Câmara. Em primeiro lugar, agradecer-lhe também a disponibilidade, mais um ano, mais uma vez, mais umas autárquicas, para os microfones da Rádio Campanário, aquela que penso ser a primeira entrevista desde que anunciou a sua candidatura. Boa tarde.
Boa tarde, Augusta. Muito obrigada pelo convite. É com todo o gosto que aqui estou presente. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Campanário. E realmente sim, é a primeira entrevista, porque só há 2 dias, ainda não há 48 horas, que anunciei publicamente que seria a candidata a mais um mandato autárquico à Câmara Municipal de Mourão. Pensou, repensou e, portanto, o que é que ele levou portanto, a aceitar, ao fim de algum tempo já estar a ponderar não se recandidatar, o que é que lhe ficou por fazer que quer tanto, portanto, executar se vier a ser eleita? Pronto, tal como já tinha referido, que a Augusta também frisou, eu há mais de 2 anos tomei esta decisão, inicialmente até porque os meus pais já estavam com uma certa idade e achei que também lhe podia dar mais atenção e como Presidente de Câmara nunca temos horários, muitas vezes a família fica um bocadinho para trás. Entretanto, também tive alguns problemas de saúde que felizmente estão superados e infelizmente os meus pais também faleceram e com os incentivos que tive para continuar e como falei com algumas pessoas que possivelmente estavam em condições de avançar para serem candidatos, mas que me deram força para ser eu a candidata. Portanto, acabei por ponderar, tal como aqui foi dito, e decidi mesmo avançar. Até porque temos nestes anos trabalhado para que a situação financeira do município seja de dia para dia cada vez melhor. Portanto, nestes quase 8 anos de mandato, reduzimos de uma dívida de 10 milhões e tal de euros para cerca de 6 milhões. Infelizmente podia estar melhor, porque tal como eu referi há 4 anos, quando levámos o FAME à Assembleia Municipal para fazermos a renegociação da dívida, não é agora que eu estou a dizer, disse logo nessa altura que isso traria consequências para os próximos anos e para os investimentos que poderiam ser feitos no Conselho. Tal como já referi, era muito importante na altura, porque temos vindo gradualmente a baixar o endividamento, e o facto de termos vindo a baixar o endividamento já não nos permitiu ir novamente ao FAME. Portanto, temos vindo a renegociar os empréstimos e eu sempre disse que não me retiro da responsabilidade da dívida que existia, que também era vereadora na altura, mas o facto de também lá estar, não nos podiam partir as pernas para não renegociar e não estarmos numa situação muito mais confortável para se fazer outro tipo de investimentos. Como fomos reduzindo o endividamento, já não tivemos a possibilidade de recorrer ao Fundo de Apoio Municipal, ao FAME. Pronto, temos vindo gradualmente a renegociar o empréstimo do saneamento financeiro, depois o empréstimo das águas. Ainda nos falta, porque isto tudo leva muito tempo, com visto de Tribunal de Contas, iniciar com as propostas dos bancos, aprovações de Câmara, de Assembleia, depois novamente ir ao Tribunal de Contas, e ainda nos falta renegociar o empréstimo do PAEL. Este empréstimo do PAEL, que ainda estamos a pagar juros de 3,45 da terceira tranche, que vai desde o 2,95 até os 3,45, quando podíamos estar já a pagar 1,75 ou menos, porque inclusivamente se nós tivéssemos o FAME, municípios que foram ao FAME na altura que nós também nos tínhamos candidatado, estão com uma taxa que nem chega a 0,90 e qualquer coisa. Portanto, isso a nível de taxa de juros representaria aquilo que nós na altura
dissemos, e em comunicado também fizemos o comunicado à população, que isso traria consequências nos anos imediatos e durante alguns anos esta questão daquilo que pouparíamos a nível de taxas de juros. Se me recordo, na altura a oposição, portanto, tinha justificado esse chumbo ao FAM com o facto que haveria mais endividamento para o município se tivessem aderido ao FAM, porque haveria mais juros. Pois, mas na altura nem conseguimos perceber bem, porque isto foi contra o Conselho, não foi contra o Partido Socialista, nem contra a Presidente da Câmara, acabou por ser contra o Conselho, porque, tal como eu estou a referir, era um processo que logo de imediato, anualmente, traria 400 e tal mil euros de juros de poupança por cada ano. Agora vem já sendo menos porque gradualmente estamos a renegociar já 2 dos empréstimos, como disse, falta o terceiro. Esta situação para mim continua a não ter justificação, porque estava mais que visto e foi a Mourão, o presidente da Comissão Executiva do FAM, para que não fosse só eu a dar as indicações, porque poderiam os membros da Assembleia Municipal até achar que não seria assim, tal e qual como eu estava a dizer, mas foi tudo explicado, e o presidente da Comissão Executiva do FAM, quando fui acompanhá-lo à porta da Câmara, que se foi embora, diz, pronto, não consegue compreender, porque na altura até tinha sido uma medida criada pelo governo do PSD, e a maioria, a PSD, foi aquela que veio chumbar uma medida que até tinha sido criada pelo próprio governo para ajudar os municípios que estavam em dificuldades financeiras, mas pronto, mesmo assim nós conseguimos fazer investimento e baixar o endividamento, que foi muito importante. Em cerca de 4 milhões. Sim, 4 milhões e tal de euros. Pronto, e fazendo sempre investimento. Fizemos obras financiadas, obras sem serem financiadas. Temos, por exemplo, o caso da Casa Mortuária da Granja, que fizemos sem financiamento. Tivemos no Castelo de Mourão um raio que caiu sobre uma torre, que a torre ficou completamente danificada, e nós só conseguimos financiamento para a estabilização, que foi cerca de 60 mil euros. Depois, para o projeto... Um projeto que estava orçamentado em cerca de 200 e tal mil euros. Foram 200 e tal mil euros, a parte da requalificação, que não tivemos financiamento nenhum. Portanto, só nessa questão da torre, se tivesse sido uma obra candidatada, que na altura estavam a terminar as candidaturas do património, portanto, isto para dizer que nós nunca parámos de fazer investimento, temos a decorrer a requalificação do cineteatro, que aí sim é financiado a 85%, temos a Biblioteca Municipal, que tenta parada a obra de um desentendimento entre o empreiteiro e os sobreempreiteiros, tal como os espaços do Conselho, que essas duas são financiadas, e tivemos toda a questão nos últimos anos da pandemia, que não estávamos à espera. O pior de tudo foram as vidas que se perderam. Isso foi a grande perda no nosso Conselho, foram as vidas, e depois foi todo o esforço que o município fez para minimizar os efeitos da pandemia no Conselho, que para um município pequeno, o grande foco que foi na Santa Casa da Misericórdia de Mourão. Portanto, nós só aí, entre os subsídios que demos e os pagamentos que fizemos, portanto, atribuímos 2 subsídios, um de 40 e tal mil euros, outros à volta de 12 mil euros, e depois ainda pagámos, isso já à parte dos subsídios, ainda pagámos os alojamentos dos idosos, que foi quase mais de 20 mil euros, mais alguns alojamentos também de assistentes operacionais, que
tivemos que arranjar de uma empresa porque os próprios assistentes operacionais do lar estavam também infectados. Portanto, foi todo um esforço de equipamentos de proteção individual, apoios às famílias, famílias que quase na totalidade das famílias que foram apoiadas são famílias que tinham pequenas empresas, café, cabeleireiras, barbeiros, tudo, que apesar de ser apoio a famílias, mas acabou de ser apoio também às empresas, pronto, tudo isso que nós não estávamos preparados para isso e que já ascende também a 200 e tal mil euros. Era isso que lhe ia perguntar. Portanto, tudo isto mudou o que estava previsto para 2020 relativamente ao plano plurianual de investimentos. Portanto, houve rúbricas aqui que eu estou a olhar para o plano e houve rúbricas que foram alteradas, com certeza. Sim, foi daquilo criado, que estava previsto no plano. Sim. Foi criado o Fundo de Apoio Municipal, que nós não tínhamos no nosso plano Fundo de Apoio Municipal, portanto, em Assembleia Municipal, portanto, a pandemia começou em março, logo na Assembleia Municipal de abril de 2020, foi criado o Fundo de Apoio Municipal, em que retirámos verbas de outras rúbricas para criar esse fundo e mais tarde até para reforçar, porque depois também comprámos também tablets para os alunos da escola, tivemos que para os próprios funcionários do município irem para teletrabalho, os computadores já estavam um bocadinho obsoletos, até precisar já de serem comprados novos e pronto, e foi a altura que teve que ser. Portanto, foi mais um investimento que nós tivemos que fazer a nível desses computadores, foi mais alguns 70 mil euros sensivelmente, portanto, tudo isso não estávamos à espera e pronto, e foi assim, tivemos que nos chegar à frente. Uma das rúbricas que tinham nas opções do plano, de facto, que mais estaria prevista de aumentar, foi de facto o desporto, o recreio e também o lazer. Portanto, essa foi suprimida quase por completo relativamente a este último ano e meio de mandato. Sim. Porque tivemos em 2019 de 60 e 2.500 euros, portanto estava prevista uma verba de 219 mil, portanto havia a intenção de apostar nesta área e no setor, e já lhe vou perguntar porquê, de forma substancial. Sim, temos também na parte da cultura, temos também o momento cultural mais importante, que é a festa em honra de Nossa Senhora das Candeias. Será a maior verba. Pronto, que tínhamos uma verba significativa que passou também para o Fundo de Apoio Municipal, grande parte, até porque quando foi o surto no lar, apesar de nós já termos uma verba em Fundo de Apoio Municipal, mas que nós também depois nem chegou o que nós tínhamos previsto para a festa, não chegou só para o surto do lar, mas reforçámos praticamente toda a verba dessa parte cultural. Pouco como aconteceu também nos outros municípios, pronto, em que as verbas tiveram que ser canalizadas para outras necessidades, nomeadamente neste último ano e meio de mandato. Ainda assim, naquilo que tinham nas grandes opções do plano, e dei aqui conta que a requalificação da biblioteca, portanto, neste momento está a ser executada, estará parada, mas, enfim, por situações, exatamente. A requalificação do castelo, portanto, também estava prevista, também avançou. Sim. Só aqui dizer também que em relação ao castelo vamos já fazer um projeto onde estará prevista a requalificação de outra zona, geral, mais na parte da muralha, para que quando abra algum aviso, termos já em carteira esse projeto. Portanto, também temos este ano em orçamento e é para ser adjudicado, então para termos esse projeto em carteira também para darmos mais um passo na requalificação do castelo.
Relativamente à educação, também tinham aqui, portanto, a beneficiação, por exemplo, da cantina da EBI, da Freguesia da Granja, portanto, também para um projeto em execução, ou que estaria em execução na altura. Sim, sim. Foi executado, foi concretizado? Da cozinha foram equipamentos para a cozinha, depois também tivemos um projeto de todo o... Só queremos perceber até que ponto foi executado, apesar das dificuldades Sim, e dos condicionantes, portanto, aquilo que estava em plano para 2020. Foi executado esse projeto, tal como nas escolas, além dos equipamentos da Cantina da Granja, ainda tivemos todo o mobiliário, inclusivamente do edifício do segundo e terceiro ciclo, que apesar de não ser responsabilidade ainda do município, ainda estava o mobiliário original de quando a escola foi inaugurada há quase 30 anos. Portanto, ainda tivemos também, comprámos todo esse equipamento, material didático para as 3 escolas, computadores também, além dos tablets que depois foram comprados no âmbito da pandemia, ainda foram também comprados computadores, mesas interativas, material didático para as escolas do primeiro ciclo e segundo e terceiro ciclo, equipamentos e também, além dos equipamentos, ar-condicionado, que o sistema de aquecimento estava avariado e acabámos também por comprar, fazendo mais um investimento também para todas as salas do segundo e terceiro ciclo, para também terem, já tínhamos no primeiro ciclo, e para terem também algum conforto a nível de primeiro ciclo. Tivemos também a nível de outras candidaturas, temos aprovada e que vai avançar a área de autocaravanas na Aldeia da Luz, que está a decorrer o concurso, que já existe uma área de serviços, mas que não está devidamente acondicionada, portanto esta vai ficar de modo que vai ficar com outras condições que atualmente não tem, até mesmo para quem serve contribuir para as despesas a nível de água e de iluminação que possa utilizar. Portanto, vai ficar com algum sistema também de segurança, de entrada, de controle, portanto é mais um projeto. Depois temos também a nível do cemitério da Aldeia da Luz, foi um protocolo que nós celebramos com a Junta de Freguesia, que é uma situação que foi muito desagradável, que o cemitério de uma aldeia nova, ao fim destes poucos anos, estar a ficar lotado. Entretanto, a Junta de Freguesia tentou negociar com a EDIA, não conseguiu o financiamento, celebrámos um protocolo com a Câmara, mas nas reuniões em que tivemos, onde estava a EDIA presente, a EDIA, a Câmara, a Junta de Freguesia e o arquiteto, deu-nos um orçamento, onde estavam estas entidades todas, de cerca de 76 mil euros, sensivelmente. Portanto, foi assinado um protocolo entre o município e a EDIA, onde a EDIA se comprometia a pagar os 50% da obra. Tal não foi o nosso espanto quando o arquiteto, quando apresentou o projeto, já apresentou um projeto com um valor muito mais elevado. Claro que a EDIA tinha já o protocolo assinado, e continua a dizer que era aquele valor, e mesmo assim nós assumimos mais de 100 mil euros. 131 mil euros, 223,99. Mas só para aqueles que nos estão a escutar neste, o que é que falhou para que de facto ao fim de tão pouco tempo, enfim, da construção, porque acaba por ser, é relativo, não é, o pouco tempo, mas acaba por ser, para uma aldeia que foi feita de novo, ter o cemitério lotado, morreram mais pessoas que as previstas. O que é que aconteceu ali? Sim, houve ali um erro? Sim, houve ali um grande erro, projeto. porque
Mas pelo menos o que é que as entidades responsáveis disseram à Câmara? O que nos dizem é que o que não foi ali previsto foi a nível da decomposição dos corpos, porque como as urnas estavam zincadas, o processo não avança em 4 ou 5 anos. E quando começaram a abrir as sepulturas para um familiar ser sepultado na mesma sepultura, não havia condições para isso. E havia ter havido ali um cuidado em ter sido pensada essa situação porque são situações muito sensíveis que mexem com os sentimentos das pessoas e chegaram a uma altura e foi mesmo por essa situação que a Câmara aceitou. Mas e ainda bem que estavam estas entidades todas sentadas à mesa, porque... Mas era a responsabilidade da Câmara Municipal ou a Câmara Municipal achou que de facto era... Não, era a responsabilidade da Junta de Freguesia de Luz, mas visto que a Junta de Freguesia não contactou a EDIA não se chegava à frente, e até depois celebrámos esse protocolo, mesmo neste âmbito de ser uma situação que teria que ser resolvida. Mas isto, e porquê é que são também estes valores? Porque o arquiteto tem os direitos de autor e não abdicou dos direitos de autor. Portanto, a Câmara teve que pagar um projeto e tem que ser consoante o projeto depois que ele fez. Mas mesmo assim a obra está a decorrer e ainda há muito mais a fazer do que este valor. Portanto, esta é uma daquelas obras que nós... Vai derrapar. Vai porque a nível mesmo depois das sepulturas, de toda essa parte, que é o que faz falta, o abrir das sepulturas, que o arquiteto não fez essa previsão, ainda vamos ter mais alguma despesa a esse nível. Pronto, e é uma situação que não se justifica ter sido a Câmara, teria que ter sido a EDIA a assumir 100%, porque houve aqui notoriamente uma falha, e está à vista de toda a gente e, portanto, aí não seria a Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia, quando aceitou, nunca pensou que a situação, ao fim de pouco mais de 16 anos, sensivelmente, já tivesse a começar a criar este problema. Sim, pode concluir. Pronto, em relação ao cemitério... Não, era só para que as pessoas percebessem sim. Quem era a responsabilidade e porque é que isto aconteceu, acima de tudo. Pois, à partida é a justificação que se tem, é mesmo essa, mas isso aí tinham criado um cemitério maior, que havia lá muito espaço, tal como agora podemos aproveitar. Pronto, com o mesmo dinheiro tinham feito o muro maior, porque nós só grande parte desta despesa vai para o muro, porque aquilo depois tem que ser lá, consoante o arquiteto diz, não sei quantos tijolos, porque tem que ser aquela parede dupla e para ter aqueles pormenores que têm que ser de acordo com o projeto e que nessa altura, se tivesse sido feito, podia ter mais alguns custos, mas nunca teria os custos que hoje estamos a ter. Doutora Maria Clara, só ainda vamos aqui um pouquinho atrás relativamente aqui às opções do plano e também à situação financeira da autarquia. Neste momento, qual é que é o passivo da autarquia? Pronto, nós neste momento, a nível de endividamento, tivemos o projeto de eficiência energética, onde as luminárias estão a ser substituídas por LED, fez-nos aumentar aqui em cerca de 300 mil euros o endividamento. Portanto, nós estávamos já nos 5 milhões e 900 sensivelmente e estamos em 6 milhões e 200 mil. Portanto, aumentou o endividamento, reduziram a dívida pública, mas aumentou, entretanto, sim, o endividamento? Não, aumentou mesmo. Foi este projeto que foi agora recentemente este valor. Portanto, isto são os municípios todos da CIMAC que
estão neste projeto e que este valor acabou também por ir para o endividamento dos municípios, mas é um projeto que o investimento que se fez vai ser recuperado depois com a poupança na iluminação, com as faturas mensais. Relativamente à receita do município, em 2019, creio que se cifrava nos 10 milhões e qualquer coisa, previa-se um crescimento, aqui algum crescimento para 2020, verificou-se? Estamos a falar a nível das dotações para o orçamento, portanto, para a receita do município. Não, nós, A receita que em 2019 cifrou-se em 10 milhões sim. E qualquer coisa. Não tivemos aumento de receitas, pelo contrário, não. Pelo contrário, ou seja, diminuíram. É complicado. Um dos grandes problemas que eu acredito que qualquer pessoa que esteja a gerir, de facto, um concelho como Mourão possa encontrar é a questão da população ser uma população muito envelhecida, a dificuldade na empregabilidade no município e as acessibilidades também a não contribuírem muito para este desenvolvimento, nomeadamente para atrair investimento. Queria saber como é que, neste caso já enquanto candidata, porque entretanto havia questões de acessibilidades e empregabilidade também não aumentou muito, nem diminuiu muito, portanto penso que os números neste mandato, o que é que há a fazer? O que é que há? É assim, nós também estamos neste momento a fazer a revisão do Plano Diretor Municipal. Pronto, nesta revisão do Plano Diretor Municipal estamos a criar também já a expansão da zona industrial, área de acolhimento industrial, porque este quadro comunitário vai haver verbas também para isso. Temos previsto no Plano Diretor Municipal e queremos verter dois grandes projetos de investimento que temos reunido com esses investidores e que poderá eventualmente, não vou ainda divulgar porque ainda estão em processos de negociação, mas que com os técnicos do município que estão também nesta elaboração do PDM, que estão envolvidos e que tiveram também reuniões connosco, o Executivo, com estes investidores, mas não vou divulgar, porquê? Porque não há ainda certezas que poderão ficar no concelho. Em que áreas? Até o próprio, portanto estamos a falar de painéis solares, de plantação de cannabis medicinal, pronto, e tudo isto já se está nesta preparação da revisão do PDM, em que houve já estes contactos e que nós queremos deixar que atualmente poderá haver dificuldades de implementação, mas como também ainda não estão os investidores em condições de implementarem esses projetos, portanto, pelo menos nós criarmos estas condições para que se avançar o PDM já ter previsto este tipo de investimento que presentemente não tem. A nível do que estava a falar, portanto, população envelhecida, e que vamos diminuir nos censos 2021, que os dados vão ser disponibilizados, penso que amanhã, se não estou em erro, vamos diminuir, até porque nós já temos a noção, é um concelho pequeno, temos a noção, e quanto mais envelhecida está a população, mais óbitos há, com algumas pessoas que vão saindo. Felizmente temos alguns casais novos que já estão a procurar estes concelhos de interior e que até o teletrabalho que está a proporcionar, só que isto ainda não se reflete a nível destes censos. Poderá futuramente termos aqui também esta alavancagem a nível do teletrabalho, que
há várias situações, cá está, como é um concelho pequeno, que se conseguem identificar e que estão a sair das grandes cidades, portanto trabalham em Lisboa como podem estar a trabalhar em Mourão. Portanto, é esta questão que também se está a notar. Claro que com uma população envelhecida perdemos muita população e queremos também apostar na questão da habitação e que no plano da recuperação e da resiliência é uma das questões que também está como prioritária e que também temos noção que muitas vezes a falta de habitação para os casais mais novos pode ser um constrangimento também em ficarem. Nós agora temos tido até um fenómeno de alguns casais de Mourão que vão para a Aldeia da Luz. Da Aldeia da Luz conseguem arranjar, mas felizmente é dentro do concelho, que não vão para fora, mas temos tido alguns casais que procuram e às vezes, e até não irão mais também porque são casas novas e que têm tido procura e ainda há mais procura do que até há oferta. Então, essa questão da habitação achamos que é muito importante, tal como a questão da creche, também é uma questão muito importante, que houve uma candidatura em que a Santa Casa da Misericórdia de Mourão se candidatou, o nosso gabinete técnico do município fez o projeto de arquitetura para ajudarmos também e que a avançar essa candidatura no próximo orçamento nós iremos dar a parte que não é comparticipada, que já vamos estando em condições, porque nós, enquanto estivemos numa situação financeira em que estávamos com todas as regras do PAEL, todos os constrangimentos, não podíamos, até a nível de associações, de qualquer subsídio que nós tivéssemos intenções de dar, estávamos sempre condicionados. Desde do início do ano passado que nós baixámos o limite do endividamento e pudemos pedir esse excepcionamento dessas regras sancionatárias do PAEL. Portanto, estamos em condições já de fazer essa atribuição dessa componente que a entidade tem que suportar e de vermos o que é que a Câmara, nessa parte não comparticipada, que será em princípio dos 15%, de ser a Câmara a suportar, desde que localmente não haja nenhum problema, portanto, porque também se vê casais novos com filhos e que muitas vezes têm dificuldade por não terem uma creche de deixarem os filhos. Essa também é uma questão muito importante, a habitação, né, para que creche, os casais mais novos, e mesmo o Concelho de Mourão foi considerado prioritário nas prioridades a nível nacional, sendo um concelho que não tem essa resposta, portanto foi logo considerado para ser elegível e foi e o projeto foi aprovado, portanto penso que está em condições de avançar depois para o projeto das especialidades, tanto da arquitetura já feito. Depois falou também na questão das estradas municipais, portanto, tivemos algumas estradas quando das obras da barragem de Alqueva que foram arranjadas, temos depois, que é o caso Reguengos, Mourão, temos até a Aldeia da Luz, temos até o limite de concelho do lado da Póvoa, depois a nível da freguesia da Granja, temos até a parte que foi feita das fontes, que é a estrada nacional, depois estrada municipal que liga a Granja ao limite de concelho e de distrito, e depois ainda um bocadinho que liga também a Espanha, pelo outro lado, a Valencita e Garducho, Valencita. Essas não tem havido, e tem sido o grande problema de Mourão e de todos os municípios, que não tem, neste quadro comunitário não houve verbas que as câmaras se pudessem candidatar para fazerem obras em estradas municipais.
Tem a esperança de que com a famosa bazuca, portanto, possam vir verbas que façam mais facilmente aprovar projetos como esse? Sim, é assim, é de todo prioritário que haja verbas para os municípios e eu estou aqui a falar por mim, mas falo com outros colegas e estamos todos neste barco, muitas estradas municipais que a precisarem de arranjo e que nós não se consegue. Se não houver outra solução, se eventualmente continuarmos sem este tipo de financiamento, a única solução será ir à banca e fazer um empréstimo porque as estradas dia para dia, nós notamos este inverno, foi um inverno muito rigoroso, vai o nosso pessoal, dos funcionários da Câmara, fazem o melhor que podem, vão tapando alguns buracos, vão minimizando, mas a situação tem consciência que não fica resolvida. Ainda se agrava mais porque temos muito movimento de caminhões. É uma zona que apanha a fronteira, os que entram por São Leonardo é a Estrada Nacional e que também já reportámos às infraestruturas de Portugal, que também já vai ficando muito danificada, mas aí a Estrada Nacional, não é da nossa responsabilidade. Mas depois, quem vai de Mourão, Granja, Amarleja, que muitas vezes até entram pela fronteira de Ficalho para a Espanha, é um movimento que não se faz ideia do número de caminhões que ali passa. Portanto, além dos carros ligeiros, os caminhões então ainda danificam mais as estradas, pronto, e temos que criar condições. Se vão carros ligeiros, sinal que lá vão pessoas dentro e Mourão precisa de pessoas. Portanto, tem que haver uma estratégia que as faça chegar a Mourão. Sim, precisamente. Porque se é, de facto, há ali uma passagem, há ali uma ligação com o país vizinho, quais são as potencialidades que neste momento ainda não existem, mas podem vir a existir. Sim, por essa proximidade, por essa fronteira. E uma das nossas lutas também tem sido a criação desde o ramal de Samanços até à fronteira de São Leonardo, uma estrada que faça essa ligação e que tenha outras condições do que a atual. Portanto, fazer esta ligação significa até o poder eventualmente algumas empresas fixarem-se na zona de Mourão, portanto, porque as acessibilidades são muito importantes, e essa seria uma das situações de termos essa ligação, apanhando Requengos, Mourão, São Leonardo, em que teríamos um itinerário principal que criasse outras condições de entrada em Espanha. Oh, Senhora Presidente, como é que peço desculpa, Maria Clara Safara, como é que de facto um conceito tão pequeno, temos tanta coisa para falar e o nosso tempo já vai longe, mas de qualquer das formas, só perguntar-lhe assim de forma muito objetiva, relativamente à praia fluvial de Monsaraz, que é uma praia, enfim, é o ex-libris de Mourão. Duas a seguir é mau, não é? Duas. Enfim, mas de Mourão, peço desculpa, isto é o Alentejo, eu sou muito plural dentro da nossa região. É o circuito das praias. Foi mesmo o circuito das praias. Portanto, da praia fluvial de Mourão, que é um ex-libris no que diz respeito em termos de turismo, e é certamente uma das meninas dos olhos de Mourão. É um projeto que está acabado ou é um projeto inacabado? É um projeto inacabado. Portanto, o que é que se propõe exatamente? Sim, nós inaugurámos a praia em julho de 2017, portanto fez agora 4 anos. Já neste mandato que está a terminar, é que nós
comprámos o bar, porque quando temos lá um quiosquezinho, tipo uma barraquinha, que foi o que conseguimos arranjar. Depois comprámos o bar, levámos a água para a praia, porque tinha só depósito, e nós, para termos a bandeira azul, para nos candidatarmos à bandeira azul, tínhamos de ter água potável na praia, portanto levámos a água, levámos a iluminação pública, portanto isso já foi tudo. Arranjámos também o parque de estacionamento, reposição de areia, porque no ano passado, com a seca, tivemos que investir também na reposição de areia, porque a cota ficou muito baixa e não tínhamos condições para os veraneantes. No ano passado também, de acordo com as regras da pandemia, também investimos num contador de pessoas, onde está tipo um semáforo que vai fazendo a contagem, que vai passando para a aplicação o número de pessoas que tem, para ver se teremos passado da bandeira verde para a amarela ou para a vermelha. Portanto, tem sido, e este ano, esse é que não se estava à espera, já no final do verão do ano passado tivemos ali um problema com a fossa, este ano já tivemos de fazer mais um investimento numa fossa nova, portanto, e agora, o que é que nós pretendemos mais? É, que já está previsto desde o início, é fazer a ligação da vila à água com uma ciclovia, e é fazer também a requalificação da zona do ancorador e do cais. Portanto, esses são os próximos projetos. Também temos na parte, mesmo já da ilha, um projeto ali de algumas... colocar lá um baloiço, temos ali algumas ideias, fazer ali uns percursos, um campo de jogos, pronto, mas isto é assim, não se consegue fazer tudo. Este ano também já... Mas isto, de qualquer das formas, já são propostas, no caso de vir a ser reeleita Presidente, para o próximo mandato. Sim. Essa já para o próximo mandato. Pronto, que é importante, quiçá depois... Sim, esta questão, por exemplo, da ciclovia, nós, desde que a praia foi feita, nós temos prevista a ciclovia. Nós tivemos que, para manter a bandeira azul, tivemos primeiro levar a água e luz, que já não tivemos financiamento, por exemplo, para a parte da luz, já não, o financiamento não deu para a totalidade do investimento para a água, para o bar, portanto isso já foi tudo com meios próprios que fizemos esse tipo de investimento. Relativamente ao saneamento, também estava prevista, portanto, no plano, uma verba avultada para a questão do saneamento. Sim, é um dos problemas que nós temos, e temos as ruas da vila estão a ficar muito danificadas. Porquê? Porque temos muitas rupturas, temos feito um grande investimento, até na Aldeia da Luz, que não se justifica, eu costumo dizer, nós não era para termos problemas nenhuns a nível de infraestruturas de saneamento e de águas na Aldeia da Luz, e temos feito um investimento enorme, equipas da EPAL que contratamos para fazerem o diagnóstico, para ver o que é que precisamos fazer, e acabamos por ter rupturas constantes, tanto na Aldeia da Luz. Em Mourão já é mais natural, porque as infraestruturas estão velhas. Não temos feito reposição de alcatrão, porque estar a colocar alcatrão novo em cima de infraestruturas velhas é muito complicado. Essa é também uma das questões que nós temos previstas, e que a nível de outros municípios também são prioritárias, e que do que temos conhecimento no próximo quadro comunitário irá ser também uma das questões prioritárias a serem depois também financiadas. E nós é uma situação que estamos, apesar de irmos fazendo algum investimento, mas nunca é um investimento suficiente, porque são milhões de euros que estamos a falar, e que sem financiamento é quase impossível. Ainda em relação à praia, depois há bocadinho falhou-me que
Estamos também a levar a fibra óptica para a zona do ancorador e para a zona da praia, para termos também ali, apesar do ancorador ainda não estar qualificado, mas já temos iluminação ao ancorador, porque os barcos casa ficou ali e estava tudo muito escuro, e também estamos já com a ligação da fibra óptica para o ancorador e também para a zona da praia, essa já está em desenvolvimento. Ainda a nível turismo, temos também um projeto de acolhimento ao visitante, onde estão a ser criados conteúdos que vão estar à disposição através de maps em algumas zonas, para que os turistas tenham essa informação. Não sei, algo se... Mas sei eu tenho aqui muita matéria, não temos já tempo para ela toda, mas qualquer das formas, relativamente à descentralização, ou seja, à delegação de competências, enfim, que o Governo obriga, teve um tempo de espera, de maturação, e agora considera que o envelope financeiro que tem sido, que acompanha, portanto, a proposta destas delegações nas várias áreas, na saúde, na educação, enfim, nas várias áreas, que é suportável, por exemplo, para um município como Mourão? É assim, se nós achássemos que era suportável, já tínhamos aceito. E essa foi a justificação que mas nós vai ter temos. Que ser aceito. Sim, mas até agora, pronto, já há municípios que aceitaram, mas nós até agora, é a mesma justificação que estamos a dar, é que o envelope financeiro, talvez nós precisássemos de uma mochila, como uma vez já foi sugerido por membro do Governo, assim, há algum tempo, quando estávamos a preparar aqui, quando estavam a ser preparadas as transferências de competências que os municípios iriam receber, uma mochila, pronto, e com certeza é a diferença entre a mochila e o envelope, é que faz aqui a diferença. Não, nós, é a parte financeira, a parte de recursos humanos, porque só para dar uma ideia, nós na saúde, ainda quando recebemos a proposta, tínhamos um vencimento da assistente operacional, que nós não chegávamos lá, porque aquele valor nem chegava ao ordenado mínimo. Porquê? Porque é considerada a pessoa que está lá atualmente, que é uma tarefeira, que eu já nem sabia que ainda existia essa categoria tarefeira, que já nem chega mesmo ao ordenado mínimo. Por exemplo, na área social está o valor do ordenado de uma técnica em início de carreira, quando, por exemplo, a que está lá no Conselho de Mourão pode ou não estar interessada em mudar de Segurança Social para a Câmara, é uma pessoa que já está mais com alguns anos de serviço, portanto o ordenado já é superior àquele que está previsto. Portanto, nós, além do envelope financeiro não ser suficiente, temos também depois os recursos humanos que estamos sempre também muito limitados. Sem dinheiro depois, também não há recursos só humanos. Dizer, e que falou aí a nível de saúde, também temos estado com um problema muito grande no Conselho a nível de saúde, com a falta de médicos. A Câmara tudo tem feito, já temos 2 casas, uma em Mourão e outra na Aldeia da Luz, que nós mobilamos, que equipamos com eletrodomésticos, portanto já temos, está uma médica que infelizmente os médicos também estão doentes e que têm estado de estado médico, portanto está essa médica num lugar que ficou vago no ano passado, que é uma vaga de carência, portanto que recebem mais para incentivo para virem para o interior, e atualmente está a decorrer o concurso para a vaga da doutora Ana Campos, que infelizmente faleceu no ano passado, já depois do concurso nacional. Esta vaga que está a concurso é mais uma vaga de carência e vai com a indicação que o município disponibiliza uma casa. Atualmente temos essa médica, que é mesmo médica de família, que está no Centro de Saúde de Mourão. Temos um médico, que é o que está na Aldeia da Luz, que é um contrato da ARS com uma empresa em que ele está 3 dias, mas que está uma proposta para mais um dia. E temos mais 3 dias que vão 2 médicos que fazem também no Centro de Saúde de Moura umas horas. Portanto, a nossa grande dificuldade e a nossa contestação tem sido uma população envelhecida nas freguesias, Granja e Luz,
não ter havido condições para os médicos irem, e essa situação, pronto, é revoltante, porque as pessoas precisam. Eu sou a primeira a dizer, e da parte da Câmara nós temos disponibilizado ao máximo. Tínhamos só aquela casa em Mourão, entretanto tínhamos esta casa na Aldeia da Luz, que até estava cedida ao Grupo Coral da Aldeia da Luz. Falámos com o presidente do Grupo Coral, explicámos a situação, e eles cederam logo, sim senhora, que é para vir mais um médico, portanto disponibilizaram também aquela casa, que nós mobilámos, que essa não estava mobilada. Portanto, tudo reclamamos junto à RS do Governo e pronto. Maria Clara Safara, mas nem tudo são más notícias na área da saúde no que diz respeito ao Conselho de Mourão. Porque foi aprovado pelo Governo, no passado dia 22, um projeto de resolução de um reforço da Unidade de Cuidados Continuados de Saúde Personalizados de Mourão, para o Polo de Mourão, Luz e Granja. Não sabia as coisas que foi um projeto que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e que foi aprovado, portanto, no passado dia 22. Sim, eu até me pediram algumas informações para... Mas já sabia que tinha sido aprovado? Sim. Apesar de não oficialmente, não tenho essa comunicação oficial. Nós temos aqui o despacho, portanto, está oficializado de facto mas achava que foi aprovado. Portanto, perguntava, como não poderia deixar de ser, nunca pensou, portanto, apresentar um projeto destes, pronto, e tentar a sorte, como o Bloco de Esquerda tentou, e de facto viu o seu projeto aprovado. Numa área, como acaba de dizer, que tão debilitada e tão necessitada está, portanto, serviços de saúde. Esse projeto vem mesmo também, e a aprovação no sentido também de todas as reclamações que se têm feito a nível do Conselho estar com estas fragilidades a nível de saúde e de médicos, e tudo, inclusivamente quando esta médica foi para Mourão, ela depois disse-me que não iria ficar porque quando concorreu disseram que era uma vaga de carência e afinal que a vaga de carência já tinha sido ocupada. E claro que eu tive que fazer contactos juntos da ARS, a médica que tinha ficado lá colocada, que esteve lá 2 meses, não podia arrastar com ela a vaga de carência para outro concelho que não o Concelho de Mourão, e a situação foi resolvida, e a médica continua lá, e com todo estes pedidos e que nós temos feito e que reforçamos sempre, esta vaga que está agora em concurso também é outra vaga de carência. Portanto, mas são boas notícias, sim, boas novidades. Claro, tudo que venha à bem do Conselho. Exatamente, e numa área tão carenciada em Mourão como portanto, esta área da saúde. Mas foi aprovado no dia 22/7 deste mesmo ano. Senhora Presidente, estamos mesmo a chegar, mesmo a terminar, temos 3 minutinhos para terminar a nossa conversa. Gosto mais de chamar uma conversa como uma entrevista, porque eu digo sempre cá à minha gente que as entrevistas e os papagaios atrás de uma mesa já lá vão. Portanto, agora temos conversas com as pessoas, e que esta que eu espero que as pessoas que nos escutaram, nomeadamente, obviamente, o Concelho de Mourão, como é óbvio, tenha sido uma conversa esclarecedora, mais ou menos aqui com uma perspectiva daquilo que pode ser um mandato, o próximo mandato, se vier a ser reeleita Presidente de Mourão. Agora, assim, eu não sei de tudo. Quem sabe de tudo, neste caso, é Maria Clara Safara Clamora, que presida aquele executivo. Portanto, alguma coisa que não tenha sido aqui abordada, deixava-lhe então os próximos minutinhos e os microfones também, enfim. Pronto, há uma situação que não foi aqui abordada, que também queria referir, que é a situação de segurança que tem havido... Pois, mas estava aqui, eu não tive, foi ter... Não quero deixar de falar nesta situação, porque é uma situação que tem
havido um aumento do número de queixas, mesmo nível na GNR, e que nós sempre que temos conhecimento de alguma ocorrência pedimos às pessoas para se dirigirem à GNR, porque muitas vezes quando eu vou a reuniões do destacamento, a Évora, que me levam para a sala de situação, chegaram-me a dizer: Presidente, mas você vem cá pedir mais efetivos, vem pedir mais segurança, mas está a ver aqui neste mapa, temos aqui poucas queixas, isto parece que não há problemas nenhuns no concelho. Portanto, eu sou a própria, quando há, houve uma altura que praticamente só queixas eram feitas pela Câmara, mesmo que fosse contra desconhecidos, mas tudo, nós tínhamos conhecimento ou de um sinal partido, ou de um vandalismo em lâmpadas, ou em bancos de jardim, pronto, tudo nós reportávamos, e agora penso que tem havido uma sensibilidade das pessoas nesse sentido de reportarem. Portanto, é uma situação que me preocupa. Considera que havia algum receio antes, portanto, das pessoas não reportarem de facto essas Sim, as pessoas muitas vezes têm receio porque acham que vão e têm que pagar para apresentarem queixa, ou porque depois aquilo não vai dar em nada, e as pessoas depois acabam por desmotivar. Nós temos, todas as pessoas falam comigo ou que me vão reportar, e digo: sim senhora, dê-me conhecimento, mas reportem à GNR. Inclusivamente de algumas situações que se passaram, estive numa reunião no Ministério da Administração Interna, e onde pedimos também ajuda para esta questão, e foi-nos feita a proposta para assinarmos um contrato local de segurança. Portanto, nós depois trouxemos à reunião de Câmara, está aprovado, reportámos ao Governo e estamos a aguardar da parte do Governo que seja assinado agora entre a Câmara e o Governo esse contrato local de segurança, portanto, onde vamos ter que fazer um plano com depois algum tipo de atividades a nível de proteção de dados, essas câmaras exteriores, e sempre reforços, mais policiamento a nível da vila, porque se a GNR também não tiver membros efetivos suficientes, também não pode fazer o trabalho deles. Portanto, e foi nesse sentido que é uma situação que também nos preocupa, é a questão da segurança. Recordo-me perfeitamente, já em 2017, numa conversa nossa aqui nos estúdios da Rádio Campanário, era já uma preocupação e que já pedia nessa altura reforços, portanto, de efetivos da GNR no posto. Desde lá para cá, houve reforços efetivamente, ou mantiveram-se, portanto, os mesmos elementos? Houve reforços. Presentemente há mais efetivos do que havia na altura. Na altura havia pouquíssimos, recordo que eram 2 ou 3 por aí, era mesmo um número muito limitado. Agora, não posso dizer agora assim para não estar a induzir em erro, mas temos mais efetivos do que tínhamos na altura. Portanto, há mais patrulhamento? Sim. Havendo mais efetivos, haverá mais patrulhamento, mas não, ainda assim não é o suficiente. O que é que acha? Que um concelho tão pequeno tem estes problemas de segurança e de alguma insatisfação, algumas queixas em termos de segurança? Há queixas porque há situações em que dão aso a situações de insegurança. Doutora Maria Clara Safara, além da segurança, e ainda bem que abordou o tema porque estava dentro do nosso alinhamento, mas a conversa é com umas cerejas e fomos andando. Tem mais alguma coisa que queira, portanto, neste caso, que preocupe o Conselho? Eu já falei segurança, saúde, habitação. Pronto. Não, mas acho que já focámos nesta parte. Quem sabe, vou aqui utilizar um provérbio, que é coisas que eu gosto muito, isto é da idade, mas faz-nos lá fora, faz-nos entender. Quem sabe do convento é quem lá está dentro, não é? E nós vamos preparando as nossas entrevistas, são muitos conselhos, vamos abordando os temas que nos parecem mais pertinentes, que possam esclarecer melhor as pessoas. Há sempre qualquer coisa que nos pode falhar, porque cá está. Quem lá está é quem conhece as maiores necessidades de um conselho, e é certamente por isso que a Maria Clara Safara se candidata, é porque os conhece. Muito obrigada e desejo-lhe, olha, tudo de bom, se vier a ser reeleita, o melhor para o Conselho de Mourão e para as suas gentes. Muito obrigada. Obrigada.
Foi então a terceira entrevista às autárquicas 2021 da sua Rádio Campanário e hoje vamos até Mourão. Fomos, aliás, com a primeira candidata a ser ouvida por todo o Alentejo, Maria Clara Safara. Hoje, a partir das 18 horas, também um outro candidato pelo Partido Social Democrata ao Conselho de Mourão, João Fortes. Portanto, não perca mais uma entrevista hoje às 18 horas. Até lá, continue connosco, continue na nossa companhia 90.6, hora a hora toda a informação e também minuto ao segundo tudo o que acontece de mais relevante na nossa plataforma, no nosso site em radiocampanário.com. Fique bem, fique connosco, seja feliz.